todas as pessoas vivem confiando na sua sabedoria e no seu conhecimento, e ficam presos a eles. Eles chamam isso de realidade. Entretanto, sabedoria e conhecimento são ambíguos. Deste modo, a realidade não é nada além de uma ilusão. As pessoas vivem baseadas em suas próprias crenças. Não é agradável para pensar? Utilitate. Pense no seu cérebro. Tudo o que você faz, pensa e se alimenta é o resultado de um complexo sistema químico, neuronal e biológico do mesmo. Quando é ensinado uma ideia ou algo que é conhecido como verdade, entendemos isso como realidade, que por definição é tudo que existe. Mas o que seria esse tudo? Quantas vezes você já ouviu que virar o chinelo faz sua mãe morrer, que comer após tomar banho faz mal, ou que a posição dos planetas ou das constelações ditam parte da sua personalidade? Acontece que nós, seres humanos, somos seres muito receptivos, muito mais quando nascemos e estamos em fase de desenvolvimento. E tudo que é dito para nós, primeiramente, é aceito ou questionado. Muito mais quando se fala de crianças, onde quando se tem uma boa relação com os seus responsáveis, tem mais tendências a acreditar em tudo que é falado por eles. Porém, já reparou que as crianças são as que mais questionam as coisas? Que mesmo quando você dá uma resposta fácil, muitas das vezes elas questionam mais ainda? Tá, mas o que isso tem a ver? Calma, eu vou chegar lá. Quando alguém te ensina algo, acabamos muitas das vezes simplesmente aceitando, sem questionar, se aquilo tem algo que realmente assegure que funcione. Mas mesmo assim, até onde entendemos, em termos gerais, a realidade é, quando temos uma ideia, esta é testada e não funciona, é porque esta é errada ou porque foi testada de forma errada. E muitas pessoas acham que a realidade é aquilo que você sente ou pode tocar. Se você achar isso, você deveria assistir Matrix, brincadeira. E o que é real é uma pergunta que sempre existiu na filosofia e que também esbarra nas bordas da ciência. Enquanto a ciência experimenta teorias através de testes controlados, a filosofia usa teorias baseadas na ciência para ter seu embasamento lógico. E é claro que existem várias filosofias, mas a filosofia que estou abordando hoje, e que também é do canal, é o ceticismo. O ceticismo é a ideia que se você acredita em algo, ela no mínimo deve ter alguma corroboração experimental para que seja levada a sério. No sentido de sempre duvidar o que é imposto ou dito pela sociedade, pois ela que vai te falar se deve ou não fazer algo, se deve ou não acreditar em algo, se deve ou não experimentar algo. É um estado de quem duvida de tudo. E o ceticismo filosófico, fundado pelo filósofo grego Pirro, 318 a.C., que tem por base a afirmação de que o homem não tem a capacidade de atingir a certeza absoluta sobre uma verdade ou conhecimento específico, pois ele está sempre cercado de seus instintos, e tudo que ele experimenta é ditado por sua mente. O cético questiona tudo que lhe é apresentado como verdade absoluta. O cético pode usar o pensamento crítico e o método científico, o ceticismo científico, como tentativa de comprovar a veracidade de algum teste. No entanto, o recurso ao método científico não é uma necessidade para o cético, no sentido pessoal, podendo muitas das vezes preferir a evidência empírica para testar a veracidade dessas ideias. Mas você pode argumentar que mesmo com experimentos científicos que eu já expliquei no vídeo Antitritualismo e Conhecimento, as coisas sempre mudam conforme o tempo através de novas pesquisas. Mas por que será que ocorre isso? Lembra que no início do vídeo eu disse que tudo que pensamos, fazemos e comemos é baseado no nosso cérebro? Bom, também. Mas acontece também que a ciência ela aprende com seus erros. Mas acontece que o cérebro pode ser facilmente enganado, como a paralisia do sono, tendo alucinações de uma criatura ou demônio estando em cima de você, tendo a sensação física e sentir tal criatura, o cheiro e a voz. Cérebro esse que pode ser facilmente enganado através de placebo, como um copo de água milagroso, um objeto místico que cura sua dor de cabeça. Cérebro esse também que facilmente enganado por hipnose através do estado de sugestão, fazendo você consumir compulsivamente ou fazendo que na verdade que você não queira fazer. Cérebro esse que tem dificuldade de entender coisas que diferem muito do padrão do entendimento dele, como dito no vídeo A Origem do Racismo, aqui do canal. E o mais interessante é que em 1997, Pierre teve PhD em neuropsicologia na Universidade de Montreal. Ele e seus colegas planejaram determinar quais estruturas cerebrais são responsáveis pelo alívio da dor durante a hipnose. Eles tentaram localizar as partes do cérebro associadas ao comportamento de sofrimento causado pela dor como atividade distinta de seus aspectos sensoriais. E colocaram a mão de uma paciente na água de 46,5 graus Celsius. Isso numa água bem quente, no caso. E que normalmente você sentiria muita dor se não estivesse hipnotizado. E através de imagens PET, os cientistas descobriram que a hipnose reduziu a atividade do córtex cingulado anterior, que é uma área relacionada à dor, mas não afetou a atividade do córtex somatosensorial, onde as sensações de dor são processadas. Ou seja, o cérebro identificou que há dor, mas do corpo não, fazendo não senti-la. Mas a hipnose literalmente não só tirou a sensação de dor, mas como demonstrou que a dor não é só psicológica, mas quando sugestionado que não há dor, que a dor não existe, isso altera a fisiologia do cérebro. Isso mesmo, a dor está no cérebro e só a mente pode lidar com ela. Outra coisa interessante relacionada a como entendemos as coisas da realidade, que muitas vezes pensamos que é verdade, mas não é bem assim, é a Fata Morgana, que trata de uma miragem que se deve a uma imersão térmica,
que são objetos que se encontram no horizonte, como por exemplo ilhas, falésias, barcos ou icebergs, que adquirem uma aparência alargada e elevada similar aos castelos de contos de fadas. A Fata Morgana mais conhecida é a que se produz no Estreito de Messina, entre Calábria e Sicília. Com o tempo calmo, a separação regular entre o ar quente e o ar frio mais denso, perto da superfície terrestre, pode agir como uma lente refratante, produzindo uma imagem invertida sobre a qual a imagem distante parece flutuar. E os efeitos de Fata Morgana costumam ser visíveis de manhã, depois de uma noite fria, e é um efeito habitual em vales de alta montanha, onde o efeito se vê acentuado pela curvatura do vale, que cancela a curvatura da Terra. E também se costuma ver de manhã dos mares árticos, como o Mar Calmo, e também é comum nas superfícies geladas da Antártida. Explicando também porque muitas pessoas já disseram ver castelos flutuantes, ou sei lá, o Pérola Negra. E esse aqui é muito confundido com ET, anjo, entidade cósmica, mas é um Halo. O que é o Halo? Não é esse jogo. O Halo se forma a 5 a 10 km ou 3-6 milhas na troposfera superior. E sua forma é devido à orientação das partículas dos cristais, que são responsáveis para o tipo de Halo observado. O que acontece? Você tem várias partículas de cristais, que elas estão na troposfera. E quando a luz passa nessas partículas, ela é refletida e refratada pelos mesmos cristais de gelo. E pode dividir-se em cores por causa da dispersão, parecido com o arco-íris. E é um fenômeno natural que ocorre quando existem cristais de gelo na atmosfera e a luz do Sol as atravessa. E é relativamente comum, até é possível vê-los ao redor da Lua às vezes. Então agora você já sabe quando você vê aquela bola de luz, não é ET, não é nada disso, é só um Halo. Outra coisa também que é muito conhecida é o fenômeno Maré Vermelha, que também foi muito conhecido como Mar de Sangue, que na verdade foi feito pelo desequilíbrio ecológico da proliferação da população de certas algas tóxicas, e principalmente as dinoflageladas Gonialax canatella. Sem dizer que a coloração da água na superfície do mar pode variar. E para dissociar tal acontecimento natural, a pigmentação, comumente avermelhada, mas também com uma tonalidade marrom, esse pode ser dominado como mais coerência por apenas floração de águas nocivas. As causas relacionadas a esses acontecimentos são apenas as seguintes: alteração da salinidade, oscilação térmica da água e excesso de sais minerais decorrentes do escoamento de esgoto doméstico das regiões de estuário. E a aceleração dessa reprodução das algas dinoflageladas é proporcional à morte delas, que desencadeia um efeito catastrófico na fauna aquática local, liberando substâncias tóxicas em alta concentração, que é capaz também de envenenar a água e os organismos ali viventes, como por exemplo a morte de larga escala de peixes e moluscos. Não lula molusco. Em geral, os organismos filtrados são os mais atingidos. Isso também pode nos afetar, também nos causando diarreia, problemas respiratórios e circulatórios, caso seja contaminado, é claro. Mas enfim, deixando bem claro que isso não tem nada a ver com sangue de humanos ou um sangue espiritual, algo do tipo. Sim, apenas o resultado de um desequilíbrio ecológico através de certas algas marinhas. Ou seja, o cérebro é cercado de falhas de entendimento, tanto por ensinamentos que não passam pelo crivo cético e científico, como também como pura reflexão. E o dia que você desacreditar na Lua e ela desaparecer, ou que você tem que acreditar em algo para que esta ocorra, e isso eu não falo de hipnose ou apenas da mente, pois estudos demonstram, como aqui também já foi dito e mostrado, que a crença através da sugestão mudam aspectos físicos, mas não alteram aspectos físicos do mundo exterior. E se te dizem que você tem que acreditar em algo para que esse algo funcione, e não existe comprovação alguma desta coisa, é bom você pensar melhor antes mesmo de levar a sério esse algo, ou melhor, achar que isso é real. Mas como diria Philip K. Dick, a realidade é aquilo que quando você para de acreditar, não desaparece. Mas o que é a realidade para você? Comenta aqui embaixo a sua opinião. E é isso, galera. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe seu gostei, e é isso aí. Falou!